dou importância, cara, sabe, nas BRs aí, principalmente pelo tráfico de drogas, sabe? E assim, a gente vai entrar nesse assunto da legalização. Até assim, eu queria que você explicasse até para todo Uhum, mundo o que é a descriminalização, a legalização, uhum, sabe? Sobre essas coisas que às vezes a gente confunde, sim, né? Não vou falar nem todo mundo, até eu mesmo, às vezes você confunde, né? O que sim, é discriminação, o que é legalização, o que vai dar cadeia, o que não vai dar. Eu acho que a sociedade precisa saber disso com mais clareza, porque não é passado com clareza pra com gente, cara. certeza. Isso é muito importante. Eu até agradeço a oportunidade. Você que está em casa tem que estudar sobre isso. Olha só. Primeiramente, eu preciso dizer que eu não estou aqui falando em nome da polícia, né? Eu Uhum, estou aqui como um cidadão, no meu horário de folga. sim. E nem a gente está incentivando o uso de drogas, de maconha, de qualquer droga que seja. Porque muitas vezes, quando você fala de antiproibicionismo, quando você fala de legalização, as pessoas acham que você está incentivando. E não é isso. Lá atrás, quando eu falava que eu não concordava em prender uma mulher adúltera, não significa que eu estou incentivando o adultério. Eu só não acho que o direito penal, a polícia, a cadeia, seja o meio para enfrentar o adultério. Lá quando eu falava, cara, eu acho que não tem que prender mendigo, população de rua. Não significa que eu sou a favor da mendicância. Eu só não acho que o direito penal, a cadeia, a polícia, o camburão, o delegado, seja o meio adequado para enfrentar essa situação, que é uma situação social. Em relação à política de drogas, é a mesma coisa. As drogas, elas sempre estiveram presentes na história da humanidade, que é uma história de mais de 1 milhão de anos. Todos os animais, inclusive os irracionais, utilizam substâncias que são dispostas pela natureza. E há mais ou menos 80, 90 anos, alguém veio com a excelente ideia de criminalizar. Falou assim, vamos criminalizar, vamos usar o direito penal, a polícia, a cadeia, para resolver esse problema das drogas. E essa foi uma péssima ideia. Como é que surgiu isso? É, e surgiu tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, na mesma época, nos anos 30. Os Estados Unidos tinham passado pela lei seca. Não sei se você já estudou um pouco sobre isso. Durante Não. 14 anos, o álcool foi proibido nos Estados Unidos. Vender álcool era crime de tráfico, era um crime muito grave. Durante 14 anos, a lei federal. A lei estadual tem alguns estados que durou mais de 50 anos. Então, não podia vender álcool. E aí começaram a surgir os traficantes de álcool. Por exemplo, Al Capone é um traficante de álcool famoso, na Que eles região de chamavam Chicago. de contrabandista na época. Chamava de contrabandista. E aí, nessa época, quando surgiram os traficantes, os contrabandistas de álcool, Uhum. a violência, a troca de tiro desses contrabandistas contra a polícia, entre eles mesmos, isso aumentou muito, né, nos Estados Unidos como um todo. Mas o fato é que, depois que acabou a lei seca, surgiu um movimento para criminalizar outras substâncias. Porque falou, a polícia vai trabalhar combatendo o que agora? Então surge um movimento com alguns policiais para criminalizar outras substâncias. Uma delas foi a maconha. A maconha porque era utilizada por africanos, porque era utilizada por mexicanos. Outras substâncias como a cocaína utilizada por chineses. Então surge uma política derivada da, da lei seca, Uhum. mais um preconceito racial. Aqui no Brasil, esse preconceito também gera outras criminalizações. O candomblé já foi crime no Brasil, a umbanda já foi crime, praticar religião de matriz africana, a Olhando, sabe? capoeira já foi crime no Brasil. Então tem esse fator. E tem um outro fator que é o pior. Durante os anos 30, 40, houve uma guerra entre a indústria do petróleo com a indústria têxtil, do cânhamo. O cânhamo é um dos tipos de cannabis. Do cânhamo se faz roupa, se faz papel, se faz várias coisas. E a indústria do cânhamo começou a concorrer com a indústria do petróleo. Quem está em casa, leia sobre isso. E aí, no Senado americano, na Câmara dos Deputados americana, houve uma guerra dos bastidores. E aí, a indústria do cânhamo perdeu para a indústria do petróleo e da celulose. E aí, houve a criminalização do cânhamo. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que vários fatores Uhum. levaram à opção pela criminalização. E aí falava assim: as pessoas estão se suicidando, as pessoas estão. Obrigado, viu? As pessoas estão matando umas às outras, então vamos criminalizar, vamos colocar a polícia para resolver o problema, que vai reduzir o número de problemas de saúde e a gente vai melhorar a vida das pessoas. Só que o que a gente percebe hoje é que nada disso aconteceu. Não reduziu o número de usuários e os problemas aumentaram muito. Então, quando a gente fala que a gente é a favor da legalização, significa que a gente é contra os efeitos negativos da criminalização. E quais efeitos são esses? Primeiro, a morte. O jovem da periferia no Brasil se mata não é devido ao tráfico, ele se mata devido à ilegalidade. Se não há um mediador, promotor, juiz, delegado, policial, para resolver o conflito comercial ali dos jovens, eles vão se matar, porque a linguagem vai ser a violência, vai ser a ameaça, vai ser a arma de fogo. Quando você fala a linguagem ali dos jovens, você fala
Entre os traficantes Entre e os os chamados usuários. traficantes. Porque a gente que é desse rolê da legalização, Aham. até o termo traficante a gente questiona. Qual que é o termo? É um comerciante de uma substância que foi colocada na ilegalidade. Se a gente falasse que a gente voltasse lá atrás, onde o álcool foi crime, Uhum. o dono da Ambev seria um grande traficante, o maior traficante do Brasil. E hoje não, ele é aplaudido, Maior empresário, ele é né? colocado tapete vermelho. Então, na verdade, é uma opção política por criminalizar algumas substâncias ou não. Então, esses meninos chamados traficantes Uhum. são jovens que comercializam substâncias que foram colocadas na ilegalidade. Como eles não têm oportunidade de emprego, como eles não têm oportunidade de nada, eles acabam por comercializar essas substâncias. E aí eles entram numa guerra danada entre eles, entre a polícia também. E aí eles se matam entre si. Há um conflito também com a polícia, eles matam policiais matam eles. Por quê? Porque a ilegalidade retira o Estado, retira o juiz, retira o promotor, retira o poder público para mediar esses conflitos. O certo seria o Estado estar presente para mediar os conflitos. Então, o problema não é o tráfico, o problema é a ilegalidade. E a gente percebe que hoje vários países têm visto isso e têm regulamentado, têm legalizado. Então, Que você acha, Fabrício, que resolveria isso, irmão? No seu plano de político, como deputado, de projetos. Você vai apresentar algo que você acredita sim. que vai acabar com essas matanças, essas guerras entre facções, né, nos próprios setores. Às vezes é em facção, mas o próprio cara avulso ali que está querendo defender a grana dele. Porque também, assim, é lógico que o tráfico hoje ele não é legalizado. Mas muita gente entra no tráfico para comer. Sim. A gente sabe disso, a gente Sim. não pode ignorar essa parte aqui e falar porque o cara está ali é só para ganhar dinheiro e não é, né, cara? Também. Então, enquanto pré-candidato a deputado estadual, é complicado para eu trazer alguma proposta nesse sentido, porque essa é uma pauta no Brasil, ela é uma pauta federal. Mas a gente se une nessa luta Uhum. para que haja a legalização. E aí, novamente, eu afirmo, legalizar não significa fomentar o uso, É muito bom você falar isso toda incentivar hora, o cara. uso. Legalizar significa criar uma política racional, onde as pessoas não sejam mortas, não sejam encarceradas. A gente tem um encarceramento em massa. Não sei se você que está em casa sabe, 70% das mulheres presas no Brasil estão presas devido à ilegalidade de determinadas substâncias. Se elas não fossem ilegais, essas mulheres não estariam presas. Não sei se você que está em casa sabe, 90%, mais de 90% de quem é preso no Brasil com drogas está com pequenas quantias, menos de 50 gramas. E não tem troca de tiro. 90% das E a ocorrências, maioria pessoas... é ficha limpa, né? É ficha limpa, as pessoas não estão armadas, não Aham. trocam tiro com a polícia. Então, o que a gente está querendo dizer é que é possível criar um sistema onde você não incentive o uso, mas que você também não incentive a violência. E que essa política lá atrás falou assim, vamos usar a polícia para gerar saúde, não gerou saúde nenhuma, porque os usuários hoje continuam consumindo e consomem um produto que eles não sabem o que tem ali dentro, qual que é a qualidade. Eles têm medo de procurar o poder público, psicólogo, assistente social, porque são estigmatizados, têm vergonha, porque é um criminoso. Então, o que a gente quer é organizar o negócio, como já acontece em vários países. Holanda, Portugal, Espanha, Uruguai, Estados Unidos como um todo legalizou, Canadá, cada um numa perspectiva diferente. Né? Argentina, cada um de um jeito. Por exemplo, no Uruguai, lá é o Estado que toma conta. O Estado cadastra as farmácias, e aí as farmácias vendem cannabis. E a pessoa pode plantar também 6 pés fêmeas em casa, pode andar com até 40 gramas no bolso. É o Estado que toma conta. Já nos Estados Unidos é diferente, tem os dispensários. Eu visitei alguns dispensários nos Estados Unidos. O que é o dispensário? O dispensário, para você que está em casa, é como se fosse o coffee shop da Holanda. Eu já fui também em coffee shops, mas é diferente. O dispensário parece uma farmácia. Tem uma opção enorme ali de produtos feitos de cannabis, com mais THC, com mais CBD, com menos CBN, anandamina, que são vários elementos químicos ali e várias possibilidades, balinhas, enfim. É um lugar que não tem publicidade, que não entra menor de 21 anos e que você extrai da mão dos chamados traficantes. Você extrai das mãos das facções criminosas e passa para o Estado. Nos dispensários que eu fui na Califórnia, eles pagam 25% de imposto. E aí, esse recurso iria para os chamados traficantes. Para que eles comprem armas, guerreiem contra si, guerreiem contra a polícia, guerreiem contra todos. Então você vai tirar o dinheiro das chamadas facções criminosas e vai entregar para os dispensários ou para quem quer que seja de uma maneira organizada. Então é isso que a gente propõe enquanto um militante antiproibicionista. Eu tenho um amigo que mora
em Barcelona, que ele é gerente de um café. Era o meu maquiador aqui na agência, Tarek. Abraço, viu, Tarek? E ele é gerente lá, sabe? E ele manda os vídeos pra mim ver, sabe? E ele tava me falando do registro de pessoas, né? Tem um cadastro de Sim. só pessoas que são cadastradas, que tem a vida do cara ali no laptop, do sistema do governo, né? Sim. Que são os caras que podem entrar no café e fazer o uso, né, esportivo ali e tal, e vai embora. E quando se pegar na rua, aí dá problema, né? Sim. A Espanha tem uma história interessante. No início dos anos 90, eles começaram com os clubes canábicos. Então era uma espécie de associativismo, onde 10, 20, 30 pessoas se associavam e plantavam cannabis. Plantavam de maneira ilegal, depois entravam na justiça, alguns foram ganhando na justiça, decisões individuais, depois decisões coletivas. Várias vezes o Estado, por meio da polícia, queimou essas plantações, eles fizeram manifestações. Foi uma luta grande na Espanha para conseguir Uhum. regulamentar. Mas hoje lá é regulamentado tanto os clubes canábicos quanto uma espécie de dispensário, dispensários que existem lá também. Enfim, existem várias possibilidades. O que a gente não pode continuar é com essa guerra que é irracional. Porque aqueles que querem usar hoje em dia, continuam usando. E aí, voltando à sua pergunta, a gente não fala, tipo, liberar, vou liberar as drogas. Não é isso. Cara, liberado já tá. Qualquer um que for numa esquina aqui, numa praça, vai encontrar. Então, a gente não fala liberar, a gente fala que a gente quer legalizar, regulamentar. Regulamentar significa criar uma ordem lógica na legislação, quem pode vender, quem vai fiscalizar, vai ser a Anvisa, vai ser a Vigilância Sanitária, vai ser a polícia, não pode menor de 21 anos, não pode publicidade, não pode mulher grávida, enfim, a gente vai criar um ordenamento jurídico, porque não tem, já que está na ilegalidade, para tudo isso. Então isso é legalizar, regulamentar. E descriminalizar significa deixar de ser crime. Em relação a deixar de ser crime, que não necessariamente legaliza, em relação a deixar de ser crime, tem um julgamento no STF. O STF, o ministro Fachin, o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes, há mais ou menos 5 anos, já julgaram pela descriminalização. E tentaram iniciar uma discussão sobre a legalização. Você acha que está perto disso, Fabrício? Eu torço. Quando eu comecei essa discussão, eu lembro de ter lido Isso foi em que ano? 2012, mais ou menos. Você aprofundou assim para dentro mesmo do assunto? Eu fiz mestrado estudando essa temática. Uhum. Eu entrei no mestrado em 2013. Quando eu comecei a discussão, eu fui ver pesquisa, 5% da população brasileira era a favor da legalização da maconha. Hoje, 35% é a favor. Então, houve um aumento grande. Está longe ainda da maioria, mas eu acho que a gente vai chegar lá. Tem que ter perseverança, tem que acreditar, porque o modelo atual nem faz diminuir o número de usuários e só gera dor, só gera sofrimento, só gera encarceramento, só gera morte, e uma morte seletiva. Não é a morte do cara branco do Alphaville. É uma morte do menino pobre, preto, da periferia, onde eles se matam a si mesmo ou o Estado mata eles. Então, são mortes seletivas. A guerra às drogas ela também é racista. Ela replica o racismo estrutural. Ela replica a corrupção também, porque acaba que, devido a essa guerra, policiais acabam utilizando esse sistema para pedir propina, para liberar pessoas. Então, essa guerra só faz mal para todo mundo. Ela não é uma guerra boa. Você acha que se a gente chegar no tempo de plantar, eu, por exemplo, eu vou plantar, você acha que vai acabar essas guerras? Bem, Ou você acha que, deixa só complementar um pouquinho mais, para complicar um pouquinho mais, você acha que não vai diminuir só os verdadeiros donos da droga? Tipo, vai ter, em vez de ser 10 caras, vão ter 2 que vão mandar no negócio. Ou o governo, ou pessoas. Você acha que pode acontecer isso? Ou você acha que não? Vai acabar, a pessoa vai ter, lógico, vai ter as leis, né, dentro disso. Você pode plantar tanto, pode andar com tanto, pode plantar em tal lugar ou não, e você não vai ser preso. Você acha que mudaria isso e acabaria com o tráfico? Então, a gente luta para que as pessoas tenham liberdade, para que possa haver autocultivo. Não tem lógica alguém ser preso por causa de uma planta disposta pela natureza. Sempre que eu vejo na capa de um jornal, fulano foi preso com 3, 4 plantas, as pessoas acham engraçado, ficam rindo, mas eu acho um absurdo um cara ser preso por causa de uma planta. Então a gente luta para que tenha autocultivo, para que tenha associativismo, para que o Estado tome conta também, que ofereça medicamentos. Nós estamos falando de algo também que tem um potencial curativo. Sim. A cannabis tem mais de 100 elementos químicos curativos, não é só o CBD que está legalizado no Brasil, são mais de 100 elementos químicos que podem curar várias doenças ou diminuir as dores das pessoas, fibromialgia, Parkinson, Alzheimer, enfim. Isso vai depender muito da nossa mobilização.